andamos uma milha, preached in neighborhoods for about an hour, pregamos naquele bairro durante uma hora, and then we walked a mile back. então andamos uma hora de volta. This is the neighborhood that we were in preaching the gospel. Esse é o bairro que a gente esteve pregando. Start to sing. E começavam a cantar. And something that I will tell you that is a little funny. E algo que eu vou dizer para vocês que é um pouco engraçado. So I had a pair of slacks on and a t-shirt on. Ele tinha um par de calça e uma camisa polo. And they asked me if I needed to change. E me perguntaram se eu precisava trocar. And I looked at myself and I said, "No, I think I'm good." E eu olhei para mim e falei, não, acho que tá bom minha roupa. Well, they go out with tie and coat on. Eles saem de terno e gravata. So I was underdressed. Então eu estava mal vestido. I have tried to get Pastor Samuel to put a tie and a coat on, but it is a lost cause. Eu tentei fazer o pastor Samuel, colocar uma gravata, mas é uma causa perdida. Again, just some pictures of us walking the streets. Algumas fotos da gente andando pelas ruas. These are two of the professors there and the leaders at the Bible College. Esses são dois professores na Bible College de lá. I was there for a week and I preached in all the chapel services. Eu estive lá durante uma semana e eu preguei em todos os serviços da capela lá. This man has been at the Bible College for 25 years. Um desses homens esteve nesse Bible College por 25 anos. Has done a tremendous job. Faz um trabalho tremendo. And so after one of the chapel services, he comes up to me and he holds this ribbon up. Então, depois de um desses serviços na capela, ele vem para mim e me mostra esse marcador aí de livro. In his Bible was this ribbon. Dentro da Bíblia dele tinha esse marcador. It was the 50th anniversary celebration of the Lakeland Bible Presbyterian Church. Era o marcador dos 50 anos, de celebração dos 50 anos da igreja de Lakeland. He had kept that ribbon in his Bible for 15 years. Ele tinha esse marcador na sua Bíblia durante 15 anos. And it shows our connection. E mostra a nossa conexão. And the man on the right is Eben. O homem à direita é o Eben. Just a tremendous man of God. Um tremendo homem de Deus. A professor, um professor, a musician, músico, and an administrator. E ministro. This is one of the other professors one of the professors there at the Bible College, and his wife, who is also a professor there. Esse é um outro professor do Bible College, sua esposa, que também é um outro professor lá. This is inside the chapel. Isso é dentro da capela. Again, another picture of Reverend Kim. O reverendo Kim, uma outra foto dele. Another picture of Evan. Evan's family. A família do Eben. And these are some of the buildings of the Bible College. Isso são dos prédios do Bible College. Their oldest daughter is at Pensacola Christian College. A sua filha mais velha está no College de Pensacola. I believe she's a sophomore. Eu acho que ela é sophomore, second year? Second year. Do segundo ano de faculdade. And so you see the little baby there. E tem um pequeno bebê aí, vocês veem. Surprise. Surpresa. So they've had that blessing. The second oldest boy is getting ready to go to college this fall. Tiveram essa bênção dessa criança e o menino mais velho está preparando para ir para a faculdade nesse outono. This is the chapel of the Bible College. Essa é a capela do Bible College. They have about 75 students right now. Eles têm mais ou menos 75 estudantes agora. This was the 60th celebration of the college. Esse aqui é na celebração de 60 anos do colégio. For the 50th, they had about twice that many people there. Na celebração de 50 anos, eles tinham o dobro de pessoas. Many of the alumni come back. Muitas das pessoas voltaram. And celebrate the time. E celebraram essa marca. I'm sorry for the picture the way it is there, but this is the big cook pot that they use. Essa é a panela de cozinhar que eles usam. Their diet consists of primarily rice and beans. Sua dieta é arroz e feijão. Or something that is called ugali. E algo chamado ugali. It's like a corn paste.
É como se fosse uma pasta de milho. They eat that every day. Eles comem isso todo dia. There's 4 cook pots there in the kitchen. 4 panelas ali na cozinha. There they're celebrating, and they had a beef stew over rice for that celebration. Na celebração eles tiveram a sopa de carne com arroz. They were very happy with that. Estavam muito felizes com isso. These are some of the people after the 5 days that they have their classrooms. São algumas pessoas que depois de 5 dias depois das suas aulas, Many of them leave on Friday afternoon anywhere from 2 to 6 hours to get back to their home. muitos na sexta-feira vão para suas casas e levam de 2 a 6 horas para voltar para casa, To minister and to put in practice what they have learned. para ministrar e colocar em prática o que aprenderam. This is one of the oldest alumni that was there. Esse é um dos mais velhos estudantes que eles tinham lá. We have seen him over the years. Nós vemos eles todas as vezes que tem uma celebração. A little bit later, I'll address this more, but this man's name is Peter Lacayo. O nome desse homem é Peter Lacayo. He was a Muslim, Ele era um muçulmano and the Lord miraculously saved him. e o Senhor milagrosamente salvou ele. Of course, the salvation of any soul is miraculous. Qualquer salvação de qualquer alma é miraculosa. But this man rejected Christ. Mas esse homem rejeitava Cristo. He was slated to go into the Olympics in basketball. Ele estava para ir para as Olimpíadas em basquete, com basquete. He was in a bus accident, Ele teve um acidente no ônibus and his hip was crushed. e o seu quadril foi esmagado. And so no more basketball for him. Então não joga mais basquete. After the accident, he was in the hospital, Depois do acidente ele ficou no hospital. and there was a man laying next to him in the hospital. Tinha um homem deitado do seu lado no hospital. And the man was dying Esse homem estava morrendo and offered him his Bible. e ofereceu a ele a sua Bíblia. He said he did not want that Bible. Ele disse: "Eu não quero essa Bíblia." The man died that night. Esse homem morreu. And God used that in a part of the situation to bring him to himself. E Deus usou essa situação toda para trazer esse homem a ele. He has been a great part of a ministry that I've been a part of for 25 years. Ele tem sido parte desse grande ministério que eu faço parte lá no. Okay, let me make sure I haven't skipped any. There we go. Okay. These are some of the staff at the Bible College. They are the indigenous young men that have graduated from that school and now are the teachers and workers at the school. Esses são alguns homens que trabalham no colégio, eles graduaram nesse colégio, eles são indígenas da região e hoje eles trabalham lá. This man's a graduate of the school and now is ministering in a church and has a bookstore in the central part of Kenya. Esse homem graduou no colégio e hoje ele é um ministro e ele tem uma loja de livros na parte central do Quênia. I met this man almost 20 years ago, Conheci esse homem quase 20 anos atrás and he has remained faithful to the Lord. e ele continua sendo fiel ao Senhor. I'm sorry how some of these are there, but this is the Desculpa de como algumas fotos front of estão, the library, mas isso é a frente de uma livraria, the dormitories. os dormitórios. I'm sorry, it wasn't like that when I put it in there. Não estava assim quando eu fiz o A upload. classroom. Isso é uma sala. Here is the grounds are like garden. A região do colégio é como se fosse um jardim. When they bought the property 60 years ago, Quando eles compraram a propriedade 60 anos atrás, there were fields all around this property era mato ao redor dessa propriedade, with giraffes on com it. girafas. Now there are high rises all around the property. Agora tem prédios ao redor dessa propriedade. I'm just going to go through these quickly. You can see some of the pretty. All right. I don't know if this is going to work, but we'll see. Oh. It won't work, but that was going to be a little video of the history of the Bible College. Eu ia passar um pequeno vídeo sobre a história desse colégio.
These men here, maybe you can see who the white guy is. Dá para ver quem é o homem branco. The one on the far left is Peter, that you've already O seen. da esquerda é o Peter, que vocês já viram. The man in the middle is a man that I just met 6 months ago. O do meio é um homem que eu conheci 6 meses atrás. His name is Bucha. O nome dele é Butcha. And Bucha was saved as a Muslim as well. E esse homem foi salvo como muçulmano também. His house has been burned down twice, Sua casa foi queimada 2 vezes. but he has refused to move E ele se recusa a mudar. because he wants to share the good news of Jesus Christ to his Muslim people. Porque ele quer compartilhar a boa notícia do evangelho para o pessoal que mora And- perto dele. And through different situations, Por meio de diferentes situações, God has allowed him to minister, and now there are 4 house churches with about a dozen people in each one. Deus permite ele pregar para essas pessoas e agora já tem 4 casas onde tem grupos de estudo. Wrong way. There's Peter again. Peter à direita. I'm just amazed at how God can work in, I wouldn't call it miraculous ways, but in providential ways. Eu fico maravilhado como Deus pode trabalhar. Eu não diria de forma milagrosa, mas de forma providencial. The man on the left's name is Joshua. O homem à esquerda é o Joshua. And Joshua is the principal of another Bible college Ele é o diretor de um outro Bible College, called Faith College of the Bible. chamado Faith College of the Bible. He was on his way to his ancestral grounds, Ele estava a caminho home. da sua casa ancestral, dos seus And- ancestrais, He was going to stop by to see me at the Bible college. e ele ia parar para me ver no Bible College. But he still had an hour and a half, 2 hours to go. E ele ainda tinha 1h30, 2 horas de caminho. His family was sitting in the car A família dele estava dentro do carro, as we were fellowshipping. enquanto a gente estava tendo comunhão. And I told him, I said, I've enjoyed the 10, 15 minutes we've had together, but your family's sitting in the car. Eu falei com ele, eu gostei desse momento que a gente teve, esses 10, 15 minutos, mas e sua família que está dentro do carro? Still with a journey yet to go. Ainda com a viagem pela frente. So Peter and I were going to a shopping center, Então a gente estava indo num shopping and we were going to have a coffee. e a gente foi tomar um café. And lo and behold, who did I meet? E quem que eu encontro? But Joshua. O Joshua. They were going there to pick up some supplies before they went to their home. Eles estavam indo lá buscar alguns materiais antes de ir para casa. So we had to take a picture. Então a gente teve que tirar uma foto. This, I don't know how to pronounce that name. Eu não sei pronunciar esse nome. Our brother over here knows many languages, so his tongue works very well. Mine does not work well. Nosso irmão aqui sabe muitas línguas, então ele sabe pronunciar isso But melhor this que eu. mission was started by the Bible College. Essa missão começou no Bible College. This is the Maasai people, Esse é o povo Maasai. the big, tall people who deal with cattle. O pessoal alto que lida com pecuária. So this was the children's choir. Esse aqui é o coral das crianças. I won't go into the whole story of how this happened, Eu não vou entrar na história de como que isso iniciou, but they begged me to come to this mission. mas eles imploraram para que eu fosse nessa missão. They were installing a couple pastors into the church. Eles estavam instalando 2 pastores ali na igreja. And they said, please, please come, you must preach. E eles falavam, por favor, você tem que vir pregar. But I had arranged for Bucha to meet me. Mas eu já tinha um appointment com o Butcher para me encontrar. And he had traveled all night long to come meet me. E ele viajou a noite inteira para me I encontrar. said, I cannot leave him. E eu pensei, eu não posso deixar ele. They said, you must. E eles falaram, você deve. And so they said, you tell him to come with us. Você fala para ele vir com a gente. So Bucha agreed, and we had fellowship for the 2.5 hours that we drove down. Então o Butcher concordou e nós tivemos comunhão dessas 2h30 que a gente So foi I para lá. preached at the installation service. Então eu preguei nessa instalação deles So I had the message that I was going to give. e eu tinha a mensagem que eu ia pregar. And before I walked into the service, E antes de entrar para o culto, they said, now we want you to preach on this, this, and this. eles falaram, nós queremos que você pregue nisso, nisso e naquilo. It was not the message that I was going to give. Não era a mensagem que eu ia dar. But I had preached
I believe it was at Pastor Augustus' installation. Mas eu preguei, eu creio que na instalação do pastor Augustus, And so that was still fresh in my mind. então ainda estava fresco na minha mente. And so I was able to use that. Então eu consegui usar essa mensagem. Thank the Lord for his providence. Graças a Deus por sua providência. There was over 600 people here at this mission. Tinha mais de 600 pessoas aqui nessa And they missão. have 3 churches of approximately that size there. E eles tinham mais ou menos 3 igrejas de aproximadamente esse mesmo tamanho ali. You can see the young men on the right, they have a Christian school there. Você pode ver os jovens ali na direita, eles têm uma escola cristã. The Lord has done a tremendous work there. O Senhor fez um trabalho tremendo ali. Now, you could see that Pastor Kim and Eben were Koreans. Dá para ver que o pastor Kim e Eben são coreanos. These Korean ladies have been praying for the school for 20 years. Essas moças coreanas têm orado por essa escola durante 20 anos. And they said, we want to see the school before we die. E elas disseram, a gente quer ver a escola antes da gente morrer. And so they came to celebrate, Então eles vieram celebrar and they came along to this installation. e eles vieram a esse lugar, essa instalação. They sang for the people in Swahili, Eles cantaram para as pessoas em Swahili, not their native language. que não é a língua local deles. And so the people were very encouraged. Então as pessoas ficaram muito animadas com isso. They gave each of us blankets. Eles nos deram You cobertas. can see the blankets there. Dá para ver as cobertas ali. So I talked to the Korean ladies. They do not speak English, Então eu falei com as moças coreanas. but one of them could speak a little English. Elas não falavam inglês, mas uma falava um pouquinho. And I said, here is my blanket. If you would like this color blanket, I will trade you if you'd like to have it. E aí ele falou, aqui tá o meu cobertor, se você quiser trocar por causa da cor, você pode pegar o meu. And a lady stepped forward Uma moça and she said, I'll take it. falou, eu pego. And so I lost my blanket. Então ele perdeu o blanket dele, a coberta. We are here laying hands on these men. Aqui a gente está impondo mãos sobre esses homens. You can see the dress of the Maasai people there. Dá para ver a vestuária do local do pessoal ali. This is one of the typical homes of the Maasai people. Isso é uma casa típica do povo Messiah. No offense, Pastor Sammy. Sem ofensa, pastor Sammy. You would have a problem getting into and out of that. Você teria um problema só para entrar e sair dessa It casa. is very narrow. Muito And then estreito. it turns like this E and goes vira like that. assim e vai assim, Because they don't want the animals to come inside. porque eles não querem que os animais So entrem if para they dentro da make casa. it narrow and windy, Então se eles the fizerem animals evidently won't come inside. estreito com curvas, os animais têm um problema para entrar. You can see the water jugs that they must carry their water from. Dá para ver os galões ali de água que eles pegam. So I go from Nairobi Então eu fui de Nairobi to Eldoret, para Alvaret, where Faith College of the Bible is. aonde o Faith College of the Bible tá. I could drive for 6 hours. Eu dirigi por 6 horas. I chose to fly for 1. Eu poderia ter dirigido por 6 horas, mas eu escolhi voar. Beautiful sight. I'm there in the chapel service Isso é na capela do outro colégio, of Faith College of the Bible. Faith College of the Bible. Their kitchen, Essa aqui é a cozinha deles. one of the classrooms with the students. Essa aqui é uma das salas com os estudantes. This school only has 20 students. Essa escola só tem 20 estudantes. This man's name is Isaiah. O nome desse homem é Isaiah. He's a student there. Ele é um estudante ali. You remember Peter that I told you was saved? Você se lembra do Peter, que eu contei a história dele para vocês? He begged one of our missionaries to come to his village. Ele implorou para um dos nossos missionários ir até a vila dele. And she went there and established a school Então ela foi lá e estabeleceu uma escola under a tree. debaixo de uma árvore. Eventually, the Lord established a nice school there. Passou o tempo, o Senhor estabeleceu ali uma escola legal para eles. They called me to come and to dedicate that school.
Eles me chamaram para que eu pudesse vir, ver e dedicar aquela escola. I preached to what is called the Rendille tribe. Eu preguei à tribo que é chamada Windili. I was told, I do not know for sure, E eu disse, eu não tenho certeza, but I was the first one to preach the gospel to those people. mas eu acho que eu fui a primeira pessoa a pregar o evangelho a esse povo. Over the years, many people have been saved and baptized. Com o passar do tempo, muitas pessoas foram salvas e batizadas. One time while I was there, I baptized 60 people. Uma vez que eu estive lá, eu batizei 60 pessoas. There are now 3 Bible Presbyterian churches in the north of Kenya in the desert. Hoje já tem 3 igrejas da BPC no norte da Quênia, no deserto. The Lord has done a truly great work there. O Senhor tem feito um trabalho magnífico ali. And this is one of the students from there getting trained, getting ready to go back to be a pastor. E esse é um dos estudantes que estava ali sendo treinado, que estava sendo preparado para voltar e ser um pastor. There are now 5 pastors. Agora tem 5 pastores ali. 2 of them graduated from the Bible College of East Africa, 2 graduaram do Bible College of East Africa and 3 of them from Faith College of the Bible. e 3 deles do Faith College Bible. This is one of the professors there at Faith College of the Bible. Esse é um dos professores lá do Faith College Bible. His name is Nelson. O nome dele é Nelson. They fed me quite well while I was there. Eles me alimentaram muito bem quando eu estive lá. This man has a doctorate in theology Esse homem tem um doutorado em teologia. and yet is willing to serve at a Bible college with 20 people. E ainda assim ele serve num colégio com 20 pessoas. Some of the pictures of the Bible college there. Isso é algumas fotos do Bible College. While I was there, Joshua, who is the principal of the school, Enquanto eu estive lá, o Joshua, que é um diretor de uma dessas escolas, wanted me to preach at his church, queria que eu pregasse na sua igreja, the Independent Presbyterian na Church. Igreja Independente Presbyterian Church. It was established 70 years ago by the Bible Presbyterian Church. Foi estabelecida 70 anos atrás pela BPC. They have 140 churches in that denomination, Eles têm 140 igrejas debaixo dessa denominação. many more than the Bible Presbyterian Church has. Muito mais do que a BPC tem. But they are the daughter of the Bible Presbyterian Mas eles são Church. filhos, são frutos da BPC. So this is the fruit of the Bible Presbyterians. Então esses são frutos da BPC. This is the church. You can see a simple building with a dirt floor. Essa aqui é a igreja, um prédio simples com chão de terra. The pulpit. O They- púlpito. They like colorful things. Eles gostam de coisas coloridas. There was the congregation after service. Isso aí é a congregação depois do culto. Some of the leadership. Algum da liderança. As I walked up, I saw this group, and it was their Sunday school. Quando eu estava andando, eu vi esse grupo, era a EBD deles. And it was amazing because I heard something that was familiar to me. E foi maravilhoso, que eu ouvi algo que era muito familiar para mim. Perhaps it would be familiar to you as well. Talvez familiar para vocês também. It was a song that said, "Stop and let me tell you what the Lord has done for me." Are you familiar with É that? uma música que talvez They're seja singing familiar it para in vocês. Swahili. Eles estavam cantando You em sing it Swahili. in Portuguese. Vocês cantam em I sing português. it in Eu English. canto em inglês. We're all singing about the E Lord. todos nós estamos cantando sobre o Senhor. Let me tell you something. That was exciting. Isso foi animador para mim. And I hope it's exciting to you to Yes. know that somebody across the Eu world espero que seja legal para vocês saberem que tem alguém do outro lado do mundo is worshiping the same Lord and Savior that you do. que está adorando o mesmo Senhor e Salvador que vocês adoram. And can I tell you, this is a part of the denomination that you're a part of. E deixa eu te dizer, isso é parte da denominação que vocês fazem parte. We are missions oriented. Nós somos orientados pela missão. I belong to 2 mission boards that are approved by the Bible Presbyterian Church. Eu pertenço a 2 boards, The, duas comissões que são aprovadas pela BPC. the Independent Board for Presbyterian Foreign Missions A Comissão Independente de Missões Presbiterianas and also Presbyterian Missionary Union. e a União de Missões Presbiterianas. And now Pastor Samuel wants me to go to Nepal with him. E agora o pastor Samuel quer que eu vá para Nepal com ele. And so we
thank the Lord to be involved in all these things. Então nós agradecemos ao Senhor por estarem envolvidos nesses trabalhos. This church then established a grammar school Essa igreja estabeleceu uma escola just a half a mile away from the actual church building. de literatura meia milha da igreja, da capela. And so it shows that a small work E mostra que um pequeno trabalho can do a big thing. pode fazer algo grande. Now, I've been talking about the school that was started in the desert in the north. Então eu tenho falado da escola que começou no deserto, no norte. When I went there, it was 25 years ago. Quando eu fui lá, eram 25 anos atrás. There were no cell phones. Não existia celulares, There were no stoves. não existia fogões, There were no bathrooms. não existia banheiro, There was no nothing. não tinha nada. Most of the people walked around without clothes. A maioria andava pelado, But the gospel has changed it. mas o evangelho mudou esse lugar. Now, to be honest with you, that most of the converts are women. Para ser sincero, a maioria dos convertidos são mulheres. In that culture, they teach that the women are nothing, Naquela cultura, as mulheres não são nada. that the women cannot have a relationship with God. Que as mulheres não podem se relacionar com Deus. But when the gospel comes and says, Christ died for sinners like you, Mas quando o evangelho chega e diz, Jesus morreu por pecadores como você, they are excited to hear that God loves them elas ficam animadas em ouvir que Deus ama elas and cares for them. e cuida delas. You can get there 6 or 7 hours by truck, Dá para chegar lá 6 ou 7 horas dirigindo, but it is very dangerous. mas muito perigoso. It's a very rough road, É uma estrada muito difícil and there are many bandits. e tem muitos ladrões. Reminds me of the Good Samaritan, where on the road to Jericho, that there were thieves and robbers. Me lembra a história do bom samaritano, que no caminho existiam muitos ladrões. And so we fly up. Então a gente voa. Well, when we flew up there, they drop you off, and 10 days later, they come back and get you. Quando eles te deixam lá, eles só voltam 10 dias depois para te buscar. It's not like that today, but when I went the very first time, the world could have dissolved and I would not have known it. Não é assim hoje, mas quando eu fui lá a primeira vez, o mundo poderia ter acabado e eu não saberia. There's the Bible Presbyterian Church. Aí está a igreja Bible Presbyterian Church. Lakeland was the one who sponsored that church. Lakeland foi a igreja que financiou essa comunidade. They are now overflowing that and they have to build bigger. Hoje eles já não cabem nesse espaço, eles têm que construir um outro espaço. This man was the head man of that tribe. Esse homem era o chefe da tribo. I preached the gospel to him many times. Eu preguei o evangelho para ele muitas vezes. He just died this last year. Ele morreu esse último ano. And though he was very favorable to the church and the school Embora ele era muito favorável à igreja e à escola, and enabled much of the work to go forward, e ele permitiu que muito do trabalho seguisse em frente, as far as we know, he died without Christ. até onde a gente sabe, ele morreu sem Cristo. This is the grave of our missionary who was a missionary for 50 years. Essa é a sepultura de um dos nossos missionários, foi missionário por 50 anos. She was the one that established the work. Ela foi a que começou o trabalho. You can see the school in the background. Dá para ver a escola no fundo, The church is over here, a igreja está atrás, and when she was in her mid-80s, e quando ela estava no meio dos seus 80, just a year ago, um ano atrás, she had a stroke, ela teve um AVC. and she had instructed them that she never wanted to come back. She was a Canadian. Ela era uma canadense e ela falou que ela nunca queria voltar. She said, I want to die in Kenya, E ela falou, eu quero morrer na Quênia. and I want to be buried among the Rendille people. E ela falou, eu quero ser enterrada no meio do Rendille, do povo Rendille. They couldn't say the word. Her name was Judith. O nome dela era Judith. They could Judith. not pronounce Judith. Eles não sabiam pronunciar. And so they said Juliet. Juliet. Eles And so colocaram. they put her name Juliet, friend of the Rendille. Então eles colocaram o nome dela de Juliet, amigos do povo Rendille. That's a close-up of the school there. Essa é uma foto da escola. They built one building.
Eles construíram um prédio, then built another, depois outro, and there's a couple others now. e tem mais 2 outros. This is a typical scene of the elders of the tribe. Essa é uma cena típica dos anciões da tribo. The heat is about 103, 105 degrees in the afternoon. O calor é mais ou menos 35, 36 graus no período da tarde. And the men go to the tree to rest, to discuss, and to play games. E os homens sentam ali embaixo da árvore para descansar, para comunhar e jogar jogos. The women stay back in the village to cook, clean, and As look after mulheres, the children. as mulheres ficam nas casas, limpando, cozinhando e cuidando das crianças. Maybe you would like to have that system. Talvez vocês queriam esse sistema. Some scenes, you can see some even nakedness now. Tem até um povo pelado aí no meio. I introduce you to Bucha, who was converted. Eu introduzi vocês ao Butcha, que foi convertido. They too have started a school Eles também começaram a escola in the Muslim area, na área muçulmana. and the Muslims are coming and learning about Jesus E os Christ. muçulmanos estão vindo e aprendendo sobre Jesus Cristo. I met this other organization, Eu conheci essa outra organização. and they were there at the same time I was. Eles estavam lá ao mesmo tempo que eu estava lá. The other white guy there is my son David. O outro cara branco, ele é meu filho, David. We went together and we met with these people. Nós fomos juntos conhecer esse pessoal aí. They hold medical camps and sports camps, Eles têm campos, né, de esporte e médico. and have hundreds come E tem várias pessoas vindo, and are centenas. exposed to the gospel. E elas são expostas ao evangelho. Again, some people from that spread truth. In fact, I am going to spread truth in New York City this summer. Eu vou para essa organização Spread Truth nesse verão em Nova York. My grandson and I are going up with this organization to share the gospel in Manhattan. Eu e o meu neto vamos com essa organização espalhar o evangelho em Manhattan. Just thought you might like to see a picture of where Esperanza is there in Orlando. Essa é uma foto de Esperança Orlando, no novo prédio. I think that was it. E eu acho que acabou. I had another picture there of our time when we were installing Pastor Augustus. Eu But, tinha uma outra foto ali de quando a gente estava instalando o pastor Augusto, mas não está aqui. Thank you for letting me share with you. As with any ministry, there's many financial needs. Obrigado por me deixar compartilhar com vocês. Como em qualquer ministério, tem dificuldades financeiras, But I'm not here for finances. mas eu não estou aqui pelas finanças. I'm here that you might pray for these Eu people, estou aqui para que vocês possam orar por esse povo, that you might be thankful que vocês possam ser gratos to what the Lord has done through the Bible Presbyterian Church, pelo que Deus tem fazendo pela BPC, nossa denominação. and to let you know what you are a part of. E que vocês saibam do que vocês fazem parte. And so I thank you for the opportunity.